Sabemos que a fé ela é imprescindível para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A gente sabe que sem fé, irmãos, nós não temos condições de praticar cristianismo, não temos condições de tão somente realizar a obra do Senhor. Sem fé, nós não fazemos nada. A fé ela é imprescindível. Se irmãos, eu e você, irmãos, estivermos aqui buscando a Deus como um mero protocolo, uma filosofia, somente para ver algum irmão ou estar porque já faz parte da rotina, nós estaremos totalmente equivocados e contrários, errados, sabe? Nós devemos cada vez mais entender que há um propósito de estarmos aqui, que há algo que o Senhor quer e deseja realizar, que Ele quer continuar a nos fortalecer. Pois nós sabemos, irmãos, que a palavra ela é a verdade. A palavra nos ensina claramente em Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Se eu e você estivermos aqui com um mero protocolo, sem acreditar em Deus, sem crer que ele existe, não adianta de nada. Em vão será a nossa vinda aqui, irmãos. Que nós possamos entender cada vez mais isso em nossos corações. Porque, irmãos, parece óbvio, mas temos visto uma constante no meio evangélico isso acontecer. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, que estão no meio da igreja, que não acreditam em Deus, que Ele existe. Estão lá por uma mera formalidade, para agradar a uns e a outros, com um mero protocolo, como disse, como algo que é corriqueiro. Mas, irmãos, não há um entendimento e acreditar que Deus existe. E a palavra ensina que nós precisamos acreditar que Deus existe. Ter fé cada vez mais que Ele existe. E que Ele, irmãos, entende que nós devemos cada vez mais nos aproximar dEle. Ora, não estou falando de ateus, não estou falando de pessoas do mundo, mas pessoas que professam a mesma fé que eu e você, que estão dentro das igrejas e que não acreditam em Deus, que não acreditam no Pai. Você entende isso? Você consegue compreender? Você ir para um lugar para adorar, para então se dispor a realizar a adoração a Deus e não acreditar naquele igual você vai adorar. Parece contraditório, mas existe, infelizmente, irmãos, é o mal que nós temos vivido. É o mal. Mas oremos que o Senhor tenha misericórdia, né, para que essas pessoas entendam que sem fé não tem como. Precisamos estar cada vez mais na palavra do Senhor firmada, estar na igreja, na congregação, buscando aquele a qual transformou a nossa vida e a nossa história. A falta de fé, irmãos, tem se tornado comum, infelizmente. Mas, irmãos, eu creio pela fé que aqui não existam isso, né? Eu creio que todos nós aqui viemos aqui porque acreditamos em Deus. Amém? Nós estamos aqui hoje não para ver alguém, mas para buscar a face de Deus, não é? Eu creio que entre nós não existe esse tipo de pensamento. Eu creio que entre nós não existe essa questão de buscar a Deus simplesmente por um mero protocolo ou algo corriqueiro, não. Eu creio que aqui não, entre nós só existem aqueles que buscam a Deus, que creem em Deus principalmente, amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Todos nós cremos que Deus existe, que de fato transformou a minha e a tua história. Não é algo comum e normal, é algo sobrenatural que Ele fez conosco. Então não tem como não acreditar nesse Deus que transformou a minha e a tua história. Que isso possa continuar sendo dentro da sua vida, irmãos, um marco e algo que marca a sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. Então, irmãos, Hebreus 11:6, ele não só acaba aí, mas ele vai concluir. Embora eu e você não queremos nenhuma recompensa. Nenhum de nós esperamos estar aqui para cultuar a Deus, esperando algo de Deus. Mas existe a barganha no nosso meio, sabemos que existe. Pessoas que vão até Deus esperando algo em troca. Mas embora eu e você que estamos aqui, nós não esperamos nada em troca. Nós só queremos adorar ao Deus. Aquele que mudou e transformou a minha história e a tua para sempre. Nós não queremos, embora eu e você não queira isso, a palavra do Senhor, a completação do versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer algo importante. Termina dizendo que todos aqueles que em fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, mas ela vai concluir a palavra, e que recompensa aqueles que o buscam. Eu não espero recompensa, mas a palavra diz
que todos aqueles, irmãos, que pela fé acreditam em Deus e que se aproximam dele, vão ter recompensa. A palavra termina dizendo que recompensam aqueles que buscam. Então todos nós, irmãos, que estamos aqui, que acreditamos em Deus e queremos cada vez mais se aproximar do Senhor, seremos recompensados. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja, irmãos. Então, queridos irmãos, nunca deixe de buscar este Deus que você acredita. Nunca deixe. Cada vez mais tenha com você esse sentimento que arde o teu coração de estar no nosso meio, de estar na congregação. Veja hoje, um dia bem frio, talvez uns dias mais frios, né, até agora, nesse ano, né, irmãos? 12, 13 graus, 14, e eu e você estamos aqui para adorar a Deus, porque acreditamos em Deus. Acreditamos que Ele existe, que Ele mudou e transformou a minha vida e queremos cada vez mais se aproximar dEle. Cada vez mais estar próximo dele. Então, nós seremos recompensados. Se não aqui, no tempo vindouro, na glória. Aleluia, louvado seja. Então, irmãos, fé é imprescindível para mim e para você. Não existe cristianismo sem fé. Não existe estarmos aqui sem acreditarmos que Deus existe, que transformou a minha e a tua história. Não existe. É imprescindível estarmos na fé, alicerçados na fé, para que nós, irmãos, não venhamos então esmorecer. Você cada vez mais alicerce sua fé. Nós louvamos. Às vezes nós passamos por lutas e vales, mas esses vales são cada vez mais para que a gente possa estar mais estruturados no Senhor, mais com fé nele, e que são provas e que o Senhor nos aperfeiçoa, irmãos, e que nós devemos passar essas provas. Amém, meus irmãos? Não esmoreça a sua fé. A fé deve ser conservada, irmãos, a todo custo. A fé deve ser conservada a todo custo, a todo preço. Vamos conservar a fé, irmãos. Por quê? Até porque a nossa salvação depende da fé. Não é? A nossa salvação, irmãos, depende de fé. Efésios 2:8, o que diz? O que diz em Efésios? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, tem que ter fé. Porque, irmãos, então quem busca Deus como um mero protocolo, como uma formalidade e filosofia de vida, está cometendo um erro consigo próprio. Está enganando a si mesmo. Porque, irmãos, se não tem fé, também não tem salvação. Primeiro, o Senhor ele só requer a fé, a salvação é de graça, mas você precisa ter fé, acreditar em Deus, não é? Olha só, então sem fé, irmãos, não tem como. Então não tem como. Sem fé é impossível e também sem fé não existe salvação. Então, irmãos, nesta manhã o Senhor ele nos convoca e me toca aqui. Vamos buscar ao Senhor cada vez mais com fé. Eu quero acreditar, sim, que todos nós viemos aqui porque nós acreditamos em Deus. E que Ele existe. A nossa luta diária é cada vez mais se aproximar dEle. Embora não esperamos recompensa, Ele nos dá recompensa. Porque nós estamos buscando e fazendo a sua vontade. Amém, meus irmãos? Mas nessa manhã, precisei falar isso, porque aliado à fé, nós precisamos também de algo mais. O Senhor nos traz mais benefícios, além da fé, que é prescindível para a nossa vida, imprescindível e é fundamental. Aliado à fé, o Senhor quer que nós cada vez mais aliamos mais coisas, mais atributos. E você, nessa manhã, precisa entender, assim como eu e todos que estão nos acompanhando. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo, ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre
acerca dessas coisas, ainda bem que as saibais e estejais confirmado na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Como disse, irmãos, há algo que o Senhor quer que nós acrescentemos à nossa fé. E começa dizendo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Interessante é que Pedro, irmãos, pede para acrescentar algo que já deveria ser normal e natural para a vida de um cristão, para a vida de um discípulo do Senhor. Perceba, é sinal então que aqueles irmãos haviam esquecidos ou talvez tivessem se apagados essa chama dessa verdade. E é por isso então que o apóstolo então precisa exortar novamente aqueles irmãos a estarem voltando a exercer algo necessário e fundamental. E é hoje também, nessa manhã, o Senhor nos exorta e para que nós venhamos entender isso, irmãos, é importantíssimo para nós, porque ele está dizendo, irmãos, no primeiro versículo, nisto toda diligência, nós temos que por toda diligência acrescentar o que? A vossa fé. Temos fé, se temos fé, o apóstolo ele está dizendo, ele reforça algo a mais. Se tem fé, vamos então acrescentar com toda a diligência. O que é diligência? Dedicação, seriedade, entusiasmo. Ele está dizendo que precisamos, irmãos, com diligência, mais e mais, cada vez mais, acrescentar a fé ou associar a fé. Eu não sei qual a tua tradução. Existem vários termos aí, né? Mas aqui está acrescentar. Acrescentai a vossa fé a virtude. Fé acrescentada à virtude. Todos os verdadeiros discípulos do Senhor. Não adianta dizer que nós não temos virtudes, porque nós temos, somos discípulos do Senhor. Nós somos do Senhor e a partir do momento em que nós abraçamos o Senhor, Ele nos dá a virtude, irmãos. Ou talvez você tenha se esquecido de Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz em Atos 1? Atos 1 e 8, irmãos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. Glórias a Deus. Então, irmãos, a virtude, olha o que Pedro está dizendo, algo enfático e algo maravilhoso. Ele está dizendo, acrescentai à vossa fé a virtude. O que é virtude? Se não, irmãos, aquilo que o Senhor te deu, quando você o aceitou, aquilo que Ele te derramou sobre a sua vida. Ele está dizendo, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, todos os verdadeiros discípulos de Cristo têm virtude, têm o Espírito Santo. E essa virtude, assim como a fé, ela é essencial para mim, para você e para a vida de todo discípulo de Cristo. Sem fé não conseguimos, não há? E sem virtude, sem a virtude do Espírito Santo, também não temos como, né, irmãos? Pois é Ele é o nosso consolador, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem está conosco, é Ele quem nos representa perante ao Pai nas nossas orações com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, sem a virtude do Espírito Santo e sem fé, não há como ser cristão, não há como viver o cristianismo, não há como. Entenda, querido, que essa virtude não é nossa. Nós o recebemos do Senhor. Nós recebemos do Senhor, qual Ele disse que daria. Eu vou, se eu não for, Ele não virá. Ele não poderá vir, mas eu preciso ir para que Ele venha, então, estará com vocês até a consumação dos séculos para sempre. Amém, irmãos? Então, perceba, queridos, que o apóstolo está dizendo. Nós precisamos aliar a fé à virtude. Aquilo que nós temos, aquilo que nós precisamos conservar, cada vez mais alicerçar, que é a fé, ele está dizendo, vamos associar, acrescentar a fé à virtude. A virtude do Espírito Santo do Senhor. E quem tem virtude, se eu e você temos virtude, e se nós entendemos o que é o Espírito Santo e o que ele faz na nossa vida, há necessidade urgente de também haver fruto. Quem tem a virtude do Espírito Santo gera fruto, irmãos. Gálatas 5:22 diz o quê? Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, não é? Fidelidade. Olha só. Então, virtudes que temos, que o Senhor nos deu. É a necessidade de exteriorizá-la para que então os frutos possam acontecer. Aleluia. E o apóstolo Pedro ele vai somente testificar aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, irmãos.
Olha só, ele na sequência a qual você e eu lemos, ele está dizendo: acrescentai toda a diligência, com diligência acrescentai a vossa fé, a virtude. E a virtude ele vai puxar como uma linha de costura, ele vai começando a puxar todos os demais atributos, a qual estão no fruto do Espírito Santo em Gálatas 22. Ele vai continuando dizendo: e ao virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, paciência, e a paciência a piedade, e a piedade é o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor. Então veja, irmãos, perceba como o Espírito Santo testifica. O apóstolo Paulo dirige aos Gálatas dizendo sobre o fruto do Espírito, apesar que é um, e um só deriva todas as qualidades e os atributos dele. Assim como então o apóstolo aqui está dizendo: acrescentai a fé, a virtude. E aí a virtude está em primeiro, porque virtude vai derivar todos os demais, porque a virtude é o Espírito Santo de Deus derramado sobre mim e sobre a sua vida, meu irmão. E todos nós, irmãos, devemos se atentar a isso. Mas o Senhor ainda continua falando no nosso meio, dizendo a necessidade e a urgência que temos, queridos irmãos, de acrescentar a fé, a virtude do Espírito Santo. E a virtude do Espírito Santo dará atributos, e esses atributos é o qual Pedro está dizendo. Outros, o conhecimento, a temperança, a paciência. E a paciência, piedade, amor fraternal e amor. Precisamos sim, todos esses atributos devem ser, irmãos, utilizados por mim e por você, porque eles são gerados pelo Espírito Santo. E nós, irmãos, somos aqueles que temos o Espírito Santo, não é? Todos nós temos, meus irmãos. E se algum desses atributos, irmãos, estão apagados dentro de nós, se de algum desses você olha para eles e olha, eu não tenho isso, eu não tenho, falta isso para mim, falta temperança, falta paciência, para mim falta amor fraterno. Então hoje, nessa manhã, o Senhor quer e deseja, irmãos, que nós venhamos entender e buscá-lo cada vez mais. Buscar o Espírito Santo do Senhor cada vez mais em nossas vidas, irmãos. Que Ele possa reavivar em nós, mais e mais, tudo aquilo que está escrito através do Espírito Santo pela vida do apóstolo Pedro, irmãos. E é necessário que nós entendamos que precisamos acrescentar a fé, a virtude e todos os demais atributos. Fé aliado à virtude. É importante, irmãos, executarmos, aplicarmos na nossa vida. Importantíssimo. Mas, irmãos, é importante ressaltar que tudo isso que nós devemos associar e que eu posso estar dizendo na sua carta, é importante dizer que ela não somente faz esses atributos, tudo aquilo que temos em nós, através do Espírito Santo, ela não só faz um bem ao próximo. Então, irmãos, perceba que não é só isso, nós não vamos fazer só um bem ao próximo, não só vamos fazer um bem ao nosso, aqueles que estão à nossa volta e que precisam e necessitam de todos esses atributos. Não, perceba que tudo isso faz um bem enorme a você mesmo, a mim e a você. Olha só o versículo 8, a qual nós estamos aqui, irmãos. Versículo 8 está dizendo: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. São benefícios para mim e para você mesmo, não somente para o próximo. Então, meus irmãos, porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo ele foi dado pelo Senhor a nós. E aqui, irmãos, há muitas coisas benéficas através do Espírito Santo. Ele está dizendo, o apóstolo, olha, se houver em vocês, se isso for abundante na sua vida, vocês não ficarão ociosos. Olha que maravilha. Há necessidade do quê, irmãos? Não somente que essas coisas sejam abundantes na minha e na sua vida. Abundantes, queridos irmãos, abundantes. Isso precisa estar claro em nossas vidas, queridos. Nós precisamos intensificar, queridos, e ser diligentes em associar rapidamente a fé nessa virtude que é o Espírito Santo e que nos traz conhecimento, que nos traz temperança, paciência, que nos traz piedade, amor fraterno e amor. Seja diligente nessa busca, meu amado. Seja cada vez mais incessante. Busque cada vez mais o Espírito Santo do Senhor, a virtude mais e mais do Santo Espírito do Senhor e todos os demais atributos. Então, queridos irmãos, se nós formos abundantes nessas coisas, nós estaremos blindados a respeito de coisas concernentes ao que está acontecendo ao mundo. Isso é o que o Senhor tem para nós. Se eu for continuar lendo o versículo 8,
Nós estaremos também livres de algo também importantíssimo, e é o que acontece no mundo, e principalmente na nossa nação. Você terá condições, irmãos, de entender, olha só, você terá condições de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais e mais, olha só, se houver abundância de virtude em você, se você estiver buscando cada vez mais com diligência e zelo, olha o que o apóstolo diz, por quê? Todas, se vos abundarem essas coisas, não vos deixarão ansiosos, e mais, nem estéreis, ou em outras traduções, infrutíferos, né? A tua está infrutífero, né? Estéreis. Mas também nós teremos condições de conhecer mais profundamente o nosso Senhor Jesus, irmãos. Se houver abundância em nós, se nós estivermos diligentemente buscando estar abundante sobre a virtude, aliando a fé, a virtude do Espírito Santo e todos os demais atributos, não seremos, irmãos, estéreis com relação ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmãos. Toda a esterilidade com relação ao conhecimento do Senhor Jesus, nós estaremos, irmãos, será removida das nossas vidas. Toda a sombra, tudo aquilo que está embaraçado nas nossas mentes, se nós tão somente buscarmos o atributos, buscar a virtude junto aliada à fé, nós estaremos então, irmãos, totalmente livres, estaremos plenos cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é importante, como isso faz toda a diferença, irmãos. Então nós não vamos ser estéreis nem frutíferos se nós nos aprofundarmos cada vez mais, acrescentando a fé, a virtude. Nós então, irmãos, seremos cada vez mais entendidos no Senhor Jesus, porque Ele nos dá conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. Então, irmãos, toda a esterilidade que você possa ter no conhecimento do Senhor Jesus será extirpada. Você terá plenas condições através de tudo isso aqui. O apóstolo está falando através do Espírito Santo. Se você buscar diligentemente e que essas coisas possam abundar cada vez mais na sua vida, se você fizer isso, estará livre de todas essas coisas, irmãos. Então, somente, irmãos, temos que alinhar a fé à virtude do Espírito Santo e que vai derivar de todas as coisas. Mas, irmãos, principalmente vai gerar em nós um conhecimento cada vez maior de quem é Jesus Cristo. E se você for ver o mundo como estamos hoje, irmãos, com falta de entendimento está de quem é Jesus. Há muitos equívocos, há muitas pessoas enganadas. Pessoas estão estéreis, irmãos, aí fora, no conhecimento do Senhor Jesus. Ninguém sabe quem é Jesus. Todo mundo tem uma visão distorcida ou equivocada, achando que Jesus é aquilo, mas não tem um compreendimento, um entendimento, irmão, claro de quem de fato é Jesus. Olha como isso é importante, porque se eu e você sabemos quem é Jesus, facilmente nós nos entregamos a Ele. E no mundo hoje, lá fora, e principalmente, mais uma vez, para dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Tem uma visão distorcida, acha que Jesus é barganheiro, trabalha com barganha, acha que Jesus é alguém que está ali somente para fazer as suas vontades. E nós sabemos que não é assim. E que o Senhor possa, irmãozinho, cada vez mais colocar em nossos corações, tirar toda essa esterilidade, que se houver, Ele possa retirar de nós dessa manhã, fazendo o que nós devemos fazer a nossa parte, buscando ao Senhor, buscando ser cheio do Espírito Santo, aliando a fé à virtude, a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a piedade, e a piedade ao amor fraterno. Seja pleno cada vez mais, Senhor, até porque, irmãos, tudo isso que nós estamos falando isso aqui, dentro dessa manhã, veio do Senhor Jesus. Jesus, quando esteve na terra, irmãos, ele foi pleno de todas essas coisas, essas qualidades. Quando ele esteve, lembra lá quando ele vai para o deserto, e a palavra diz em Lucas capítulo 4, o primeiro versículo do capítulo 4, e diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Percebe, irmãos, Jesus foi pleno do conhecimento, porque quando ele estava pregando em Nazaré, as pessoas vão dizer a ele, olha, mas quem é esse? Esse não é Jesus? Mas que conhecimento é esse que ele tem? Que sabedoria é essa? Perceba, Jesus foi pleno de todas essas coisas. Em Mateus 13:54, dizia para ele, de onde vem essa sabedoria de Jesus? De onde vem esse conhecimento e esses poderes miraculosos? Jesus foi pleno, irmãos, e é ainda em tudo. Então, ele foi pleno e deixou para nós também todas essas coisas, para que nós também sejamos cada vez mais cheios dessa virtude que é o Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Do contrário, irmãos, há uma advertência. E o confronto está no versículo 9.
Se tão somente eu e você não tivermos essas qualidades, esses atributos, se tão somente eu e você estiver aqui vindo e voltando com uma mera formalidade, se eu e você não se engajar, se eu e você não buscarmos cada vez mais a plenitude do Espírito Santo, se eu e você estivermos aqui somente vivendo o raso, somente estivermos ali no morno, irmãos, há algo e há consequências que virão sobre nossa vida. Olha o versículo 10. Perceba o versículo 10, não, o versículo 9, ó. Porque, irmão, pois aquele, presta atenção, quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha que coisa, irmãos. Então, irmãos, se a gente não houver dentro de nós, por isso que ele está dizendo, olha, buscai diligentemente. Buscai diligentemente, acrescente a fé, a virtude, e a virtude ao conhecimento e todas as demais coisas. Se essas coisas não houverem em mim e em você, irmãos, nós somos cegos. Não vendo de longe, principalmente esquecemos de tudo que o Senhor nos fez, de tudo que Ele transformou a nossa vida lá atrás, de tudo que Ele nos regenerou, e automaticamente esquecendo do que o Senhor Jesus fez por nós, nós também esqueceremos facilmente dele. Porque a nossa marca lá atrás foi que ele nos transformou, nos deu uma nova vida para vivermos com ele. Se eu e você esquecer do que ele fez por nós, ficarmos cegos, irmãos, facilmente nós vamos deixar de lado. Voltaremos então para o mundo. Isso é muito sério, irmãos. Olha só, então, irmãos, nós precisamos procurar com zelo, procurar diligentemente, irmãos, buscar, aliar a fé, a virtude, associar ou acrescentar, se você preferir, a fé, a virtude do Espírito Santo. Por quê, irmão? Se procurar fazer isso, nós não vamos ficar igual o versículo 9 está dizendo, cegos, nada vendo, esquecendo da purificação dos nossos antigos pecados. E para que isso não aconteça urgentemente, nós devemos nos posicionar como servos, como discípulos de Cristo, que somos cada vez mais, irmãos, diligente, olha, enfático, incisivo, não desistindo, não desanimando, buscando aliar a fé à virtude. E todos esses atributos, irmãos, farão com que nós não ficamos cegos e jamais venhamos esquecer do que o Senhor fez na nossa vida. E aí, irmãos, nos outros dois versículos, há uma exortação final e algo que realmente que abre mais e mais os nossos olhos. Olha o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Perceba, irmãos, a confiança do apóstolo junto àqueles irmãos. Ele está dizendo, olha, façam isso. Buscai firmemente a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Por quê? Mas se tão somente fizer todos os versículos para trás, se nós formos diligentes, se nós formos cada vez mais buscar mais e mais com diligência, com zelo, né, com perseverança, aliar a fé à virtude do Espírito Santo e a virtude do Espírito Santo derivando os todos os demais atributos. Somente assim, irmãos, ele dá uma certeza aqui que jamais tropeçareis, se tão somente estivermos diligentes na busca pelo Espírito Santo do Senhor, na virtude do Espírito Santo do Senhor e todos os demais atributos. E o 11, ele vai falar algo que vai encher-nos cada vez mais e vai nos dar esse combustível que talvez você precise para continuar buscando diligentemente. Ele vai fechar o 11 dizendo, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha só, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Nós estaremos tendo uma amplitude maior para entrar aonde, irmãos? Na glória. A entrada do reino dos céus. Nós teremos mais, nossa porta estará mais aberta, estará ampla. Se tão somente, irmão, nós conservarmos e se não houver dentro de nós, buscarmos cada vez mais, irmãos, ser cheios dessa virtude que é o Espírito Santo de Deus e que deriva outros e mais atributos, que é o conhecimento, a piedade, o amor fraterno, a temperança e a paciência. Devemos, irmãos, buscar com zelo, buscar cada vez mais, irmãos, ser diligente
nessa busca, e aí acontecerá, olha, será amplamente concedido a entrada nossa no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje o Senhor nos alerta e nos dá essa direção e nos exorta nessa manhã, queridos irmãos, a buscarmos associar a fé à virtude do Espírito Santo do Senhor. E a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a paciência, e a paciência a temperança, e a temperança a piedade, e a piedade ao amor fraterno, e o amor fraterno ao amor. São coisas essenciais na nossa vida, irmãos. Talvez você ache hoje, é óbvio isso, que todo cristão e cristã busca o Espírito Santo. Mas o apóstolo Pedro, ele mesmo na sua carta, dizendo àqueles irmãos, ele sabia que aqueles irmãos já sabiam disso. Olha o versículo 12, o que ele fala? Olha, eu não vou deixar de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, sinal que eles já sabiam o que deveriam fazer. Ainda que bem já saibais. Todos eles sabiam, irmãos, do que deveriam fazer, do que deveriam praticar, de associar a fé e a buscar a virtude do Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, eu não vou deixar de exortar vocês. Eu não vou deixar de falar, porque vocês sabem de todas essas coisas, mas eu vou continuar falando. E ele diz o 13, ó, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele sempre vai continuar falando. Ele sempre vai continuar dizendo para nós, mesmo que eu e você já saiba, como um cristão, como a gente caminhou, já tem caminhada de anos aqui no Evangelho, ainda que nós já sabemos, o Senhor sempre vai voltar a exortar. Ele sempre vai procurar a nos alinharmos, porque é isso que o Espírito Santo faz, irmãos, na nossa vida. Se algo estiver fora, ele vai, olha, precisa alinhar. Vocês estão deixando de lado o principal. Vocês estão deixando de lado aquilo que era para estar cada vez mais vocês buscando diligentemente, e vocês não estão. Então, irmãos, hoje a mensagem do Senhor para nós, nessa manhã, é que nós não esqueçamos, embora seja algo óbvio, algo que seja talvez, isso aí é simples, todos nós temos que buscar, mas a necessidade de colocar em prática, irmãos, essas práticas da virtude, as virtudes do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé e orar comigo nessa manhã. Eu louvo a Deus que todos vocês estão nessa manhã aqui juntamente comigo e entendem a palavra do Senhor. E eu sei que é o esforço de todos nós cada vez mais estar associando, acrescentando a fé que nós temos às virtudes do Espírito Santo. E essa oração eu quero fazer com você para que isso seja uma constante na nossa vida. E que nós não venhamos esquecer jamais que o Espírito Santo está conosco, no nosso meio, e Ele quer realizar coisas maiores, coisas grandes, sobrenatural nas nossas vidas, mas basta que diligência. É necessário diligência. É necessário, irmãos, ter perseverança nessa questão. E aí sim, irmãos, estaremos totalmente prontos. Estaremos cada vez mais, irmãos, ali sendo preparados e já no caminhar para a entrada do reino dos céus. Veja aqui a amplitude que Pedro fala, né? A nossa entrada será mais fácil se tão somente ser conservado dentro de nós o Espírito Santo do Senhor, as virtudes que Ele tem para mim e para você. Amém, irmão? Vamos orar nessa manhã, que você possa abrir o coração para o Senhor, dizer que quer e deseja isso para a sua vida, e quer cada vez mais ser plenos, cheios do Espírito Santo, e que deseja isso. Diga para o Senhor, Ele está nessa manhã aqui com você, no nosso meio. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai querido, por essa mensagem, a Tua palavra. Ó Senhor Deus, ó Pai, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Eu sei que os meus irmãos entenderam a Tua palavra. Ó Senhor Deus, ó Pai, a nossa oração nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos ajude, Pai, a estar cumprindo essa palavra em nossos corações. Porque, Pai, é muito do falar, muito falamos, mas muitas das vezes não temos como pôr em prática, nós não colocamos em prática. Mas essa manhã, Pai querido, mais uma vez o Senhor nos exorta através da Sua palavra. O Senhor nos exorta, Pai, cada vez mais a associar a fé é imprescindível, mas também a virtude do Espírito Santo também é imprescindível para nós. Pai querido, é Ele quem nos consola, quem nos ajuda, Pai, é Ele quem vai nos levar
a adentrar os portões celestiais. Aleluia. É Ele quem vai estar conosco ali na entrada, e vai ser mais fácil, Pai, se estivermos cada vez mais convictos e buscarmos diligentemente, Senhor, a virtude do Espírito Santo do Senhor, e que deriva todas as demais qualidades. Esse é o que nós queremos nessa manhã, meu Pai. Os meus irmãos também desejam, e que o Senhor, Pai querido, nos ajude, Senhor, a estarmos buscando mais o Ti, Pai. Buscamos ser mais cheios, buscando cada vez mais, Senhor, Pai, o revestimento, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Não, Pai querido, para fazer nada, mas para nos ajudar a caminhada aqui nessa terra. Deus querido, a minha oração é por cada vida, cada irmão, cada irmã, nessa manhã que está aqui, que está pela internet, Senhor, que Tu possas adentrar os seus corações, e que eles possam cada vez mais, Senhor, entenderem que sem o Seu Santo Espírito, jamais nós vamos conseguir, Pai, chegar até os portões celestiais. Nós precisamos cada vez mais buscá-lo, intensificar, cada vez mais sendo diligente, porque somente assim, Senhor Pai, nós estaremos, Pai querido, fortalecidos, e nada irá nos impedir de encontrarmos contigo. Senhor, fortalece cada um dos que estão aqui, os irmãos que estão pela internet, os que não puderam estar conosco também. Senhor, vá ao encontro também, Senhor Pai, que essa palavra seja ecoada cada vez mais em nossos corações, e que estejamos entendidos e compreendidos que sem fé é impossível, mas também sem a virtude do Teu Santo Espírito também nós não vamos conseguir. Nós estaremos cegos, nós estaremos à mercê desse mundo, Pai, cheio de esterilidade. Nós estaremos nesse mundo, Pai, ansiosos cada vez mais, mas nós não queremos isso. Nós queremos estar blindados, Pai, por Ti, e queremos cada vez mais, Senhor, Pai, estar prontos e preparados para a Tua volta. Senhor, possa abençoar todos os meus irmãos e ajudá-los, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada e nessa tarefa importantíssima que o Senhor nos dá hoje, nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, que fará ainda nas nossas vidas, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã, e agradecidos por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quantos entenderam a mensagem? Irmãos, vamos associar a fé à virtude. A virtude, ela é fundamental, porque ela não vai nos deixar cegos, nem tampouco ansiosos e infrutíferos e estéreis. O mundo está estéril, mas hoje, se eu e você estamos cada vez mais plenos do conhecimento, nós temos condições então de ir para o mundo e apresentar ao mundo a verdade, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Mas antes, nós precisamos, irmãos, diligentemente buscarmos associar a fé e a virtude. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa manhã. Que o Senhor possa continuar ecoando a palavra dele nos seus corações. Deus abençoe a todos vocês, para a glória do Senhor.